Graça e a paz de Jesus, todos os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chuvinha aí, né? Bênção. Mas já fez um estrago na cidade, hein? Vamos orar aí, né, para que os irmãos e a população de Bauru esteja bem, as famílias todas. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, versos 13 até o 21. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e chegamos no capítulo 9, na semana passada. Capítulo 9, que trata da quinta trombeta, que é o primeiro ai. O ai da primeira trombeta, e hoje vamos aqui ao segundo ai, que refere-se à sexta trombeta. Verso 13 diz: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Verso 15. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Você veio a esse lugar para adorar Jesus, para reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. Ele é o teu único e suficiente Salvador. É por isso que você se encontra aqui. E para que sejamos edificados, fortalecidos pela palavra dele. Então se apresente diante de Deus, peça perdão dos pecados. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Divino Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor. E como é bom estarmos aqui, Deus. Damos a ti toda a honra, toda a glória. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania. Tu és Deus altíssimo, imutável, único. E nós reconhecemos isso, Pai, e declaramos que tu és o Senhor de nossas vidas. Agora, Pai, com o nosso coração contrito, nos apresentamos diante do teu trono, rogando ao Senhor, suplicando ao Senhor as suas muitas misericórdias sobre nossas vidas, a tua graça, o teu perdão. Oh Deus, ajuda o teu povo, ajuda os teus servos, esses que aqui se encontram, aqueles que estão em casa também, Deus, que o teu Espírito possa mover todos os corações ao arrependimento diante de ti, Deus. Traga, Senhor, arrependimento a nós, Deus, arrependimento genuíno, reconhecendo, Pai, quão pecadores nós somos e necessitamos do teu perdão,
da tua graça, da cura que só o Senhor pode dar em nossas vidas. Faça isso, Senhor, recebe o nosso louvor, cantamos a Ti, mas acima de tudo que a nossa vida seja expressão de louvor ao Senhor. E Deus, nos ajude, Deus, a entender mais um pouco da porção da Tua palavra nessa noite. E que assim sejamos com os nossos pés fincados na rocha que é Cristo Jesus. Nos ajude, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Fica com a tua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 9, domingo passado. Nós comentamos aqui que os dias são maus. Estamos estudando aqui o Apocalipse. Já vimos que aquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina, que antes de Jesus voltar, a igreja ela irá passar por severa perseguição. E os dias tendem a piorar cada vez mais. A gente percebe que estamos vivendo num tempo onde se levanta e tem se levantado um governo maligno, cruel, vil, hostil, que odeia a igreja de Deus, odeia o povo de Deus, né? Homens e mulheres que servem a Deus, a palavra, o reino de Deus. Então, os dias são dias perigosos e a gente percebe que, conforme o próprio Senhor Jesus disse, justamente por causa dos escolhidos, o Senhor tem freado ainda o seu juízo, pela misericórdia do Senhor. Mas em breve, meus irmãos, estará chegando esse tempo, o tempo da sentença do nosso Deus, assim como Jesus, comentamos também isso, como Jesus havia dito nos evangelhos, né, o princípio das dores. E todo esse movimento vai acontecer, está chegando, e com certeza quem restará, quem permanecerá, quem reconhecerá que Jesus é o Senhor, será o momento de separar as ovelhas dos bodes, de separar o trigo do joio, porque debaixo de severa perseguição, quem é que permanece? Somente aquele que é cheio do Espírito Santo. E algo, meus irmãos, que eu faço em minha vida e sugiro que você faça na sua vida. Nós cantamos aqui, iniciamos cantando que Jesus é o nosso Senhor, e nós cantamos alegremente, com muita alegria. E é até fácil, somos conduzidos pela música, somos conduzidos pela melodia. Mas precisamos realmente colocar o nosso coração diante do Senhor e estarmos preparados para dias terríveis que irão se cumprir conforme a palavra de Deus nos alerta. Então, estamos no Apocalipse. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida. Tempos de apostasia estão para vir. Tempos onde a grande maioria negará a Cristo Jesus diante dos riscos. Momentos de apostasia. Então, precisamos consagrar, santificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, abandonar as coisas desse mundo. Para de se envolver com as coisas dessa terra, com o pecado, com mentira, com adultério, né? Converso sempre com os jovens, pessoal, estou maratonando no Netflix. Não tem nada contra. Pode maratonar na Netflix, mas por favor, maratone em oração. Maratone na palavra de Deus. No estudo da palavra de Deus. Eu já li, mas é isso, esse é o exercício cristão. Você cada vez mais está firmado nas coisas de Deus, para quando chegar o dia mau, você está fortalecido no Espírito Santo do Senhor, para ter forças, para dizer não a todo esse movimento de pecado maligno que está se levantando e irá se levantar. Então a palavra de Deus, ela serve para nos preparar, e preparar o nosso coração, preparar as nossas vidas. Então, cuide de você, cuide de sua alma. Vamos ver o que Deus tem reservado aqui para nós. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13. Nós temos que sempre estar atentos, meus irmãos, porque o Apocalipse está tratando do passado, trata do presente, trata do futuro. Põe para mim, por favor, Rai. O capítulo 1, verso 19, o próprio Senhor Jesus, ele dá essa orientação.
Olha o que Jesus fala. Ele fala assim, olha, ô João, escreve, está vendo aí? Escreve todas essas coisas que você está vendo. As que são, um detalhe aqui, para um pouquinho. As que são, para João, para nós, no tempo presente, são as coisas do passado. Então, o que está registrado lá são coisas que, da nossa perspectiva, está no passado. Então, João, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que são, e aí está dizendo, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, quando nós lemos o Apocalipse, precisamos ter esse entendimento, porque muitas pessoas, muitos irmãos, acabam lendo o Apocalipse só com os olhos no futuro, e aí erram. E erram, porque não conseguem extrair o entendimento correto, preciso. Por isso você lê o Apocalipse com os olhos na história, nos registros históricos. Isso vai lhe ajudar a compreender o texto sagrado, o livro do Apocalipse. Na leitura de hoje aqui, meus irmãos, nós lemos, qual foi a trombeta mesmo que nós estamos lendo? A 7? A sexta. Lemos a 6ª trombeta. E eu não sei se você teve a impressão, a 6ª trombeta, ela é muito parecida com a 5ª trombeta, porque as duas tratam do julgamento de Deus sobre uma civilização que não quer saber do Senhor, sobre, né, um mundo pagão, e a gente percebe que Deus irá usar demônios para subjugar esse mundo, para determinar o seu juízo sobre a terra. Vimos isso, inclusive, na 5ª trombeta, e está muito claro lá para quem acompanhou, para quem leu, isso está ali, né, estampado para nós. Agora, a grande diferença, eu falei que a 5ª trombeta é muito parecida com a 6ª trombeta, mas tem uma diferença gritante para nós que estamos acompanhando, se os irmãos perceberem, ali na 5ª trombeta, a ordem de Deus era o seguinte: a 5ª trombeta, ela iria permitir somente sofrimento sobre aqueles que não tinham a marca do Senhor, aqueles que não tinham o selo de Cristo, de Deus. Então, a 5ª trombeta traz a ordem de causar assolações sobre a terra, sobre o mundo. Diferente aqui da 6ª trombeta, se você observar aí no verso 5 do capítulo 9, está com a tua Bíblia? Dá uma olhada no verso 5, olha lá. Não foi permitido que os matassem, então não podia morrer, não podia matar. A 5ª trombeta não, né, tudo que Deus estava ordenando, né, que abriu ali o fosso do abismo, aqueles demônios não poderiam matar. Mas, diferentemente, essa praga da 6ª trombeta leva à morte, traz a morte e vai assolar o mundo. Gente, isso é muito sério. E se a gente parte da perspectiva de que a Bíblia é palavra de Deus, isso aqui não é brincadeira, não é história da carochinha, não é utopia, é sério. É palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que isso vai acontecer. Então, nós acabamos de ler aqui que nessa praga da 6ª trombeta, parece que surgem aqui como que cavalos meio que demoníacos, né? São seres demoníacos, porque, veja, são cavalos que têm cabeça de leão e caudas de serpente e podem matar, está dizendo o texto. Reparem no verso 17, você está com a tua Bíblia aí, olha, no verso 18, a gente vai ver que quem faz o estrago todo não são os cavaleiros, gente, mas os cavalos, que justamente eles representam essas forças demoníacas. Então, vamos lá, verso a verso? Dá uma olhadinha no verso 13, o 6º anjo toca a trombeta, então está soando aqui essa 6ª trombeta, e aí o João, ele ouve uma voz que está vindo dos 4 cantos do altar de ouro, aonde se encontra o quê mesmo, gente? A presença de Deus. Está vendo aí? Então, é esse o cenário
que o apóstolo do Senhor enxerga. Está ali a presença de Deus diante desse altar de ouro. Nós já vimos esse altar. Continua com a tua Bíblia aberta nessa noite de estudo, dá uma olhada no teu celular, ou veja a Bíblia. Você vai perceber que no capítulo 8, no verso 3, ali no 7º selo, teve ali, nós já vimos um altar muito parecido com esse aqui do capítulo 9. Né? Então, está aqui no capítulo 9, aqui no verso 13, tem um altar de ouro que se encontra na presença de Deus, e essa informação, e é isso que eu acho muito bonito, que nós temos falado o seguinte: você olha para o Apocalipse, mas você vai encontrar toda uma base no Antigo Testamento, na revelação profética, dentro do Pentateuco, dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e você vai encontrando base do que está revelado no Apocalipse, lá no Antigo Testamento. E quando nós olhamos aqui esse altar de ouro, por exemplo, meus irmãos, vai de encontro com uma passagem que nós encontramos ali em Hebreus, capítulo 9, versos 3 e 4, ali está dizendo o seguinte: olha, por trás do véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Isso é Hebreus, hein? É Novo Testamento, que é um livro no Novo Testamento que tem uma conexão muito íntima com o Levítico, né? A carta aos Hebreus. E aqui está dizendo o seguinte, que atrás do véu, está se retratando lá, né, no tabernáculo do Senhor, havia uma parte do Santo dos Santos, onde se encontrava o que aí? O altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente revestida do que também? De ouro. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. O apóstolo João, ele tem essa visão aqui no Apocalipse, e é justamente isso. É uma figura, é um evento, é um cenário que nós encontramos já registrado lá no Antigo Testamento. E encontramos também aqui no Hebreus. Agora, olha só, quando nós vemos aqui esse altar do incenso, no Apocalipse simboliza o quê? Já vimos. A oração dos santos. A oração dos santos. Então, se liga nisso, perceba a importância da oração dos santos, a oração dos servos de Deus, a oração da igreja de Jesus. Então, é a oração dos santos de Deus clamando por justiça. Justiça ao mundo iníquo, ao mundo de pecado. Então, nesse altar de ouro, esse incenso ali são as orações dos santos que estão clamando a Deus pelo julgamento de Deus e que o Senhor realmente vai responder à oração do seu povo. Nós vimos aqui, por exemplo, olha só, no 5º selo, você está com a tua Bíblia? Dá uma folhadinha, nós já vimos, no Apocalipse capítulo 6, o verso 9 a 11, eu acho que eu até coloquei aí, Raiz, eu não vou ler não, mas você veja na tua Bíblia, eu coloquei aqui, nós já vimos ali que as vozes dos mártires, do povo de Deus que foi martirizado, surge debaixo do altar do 5º selo. E por que eu estou batendo nessa tecla? Você precisa compreender o que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, essa informação do Apocalipse 9:13 não está jogada aí. Não é algo que você está lendo e fala, nossa, tem um altar de ouro. Não. Está totalmente ligada, tem um elo muito forte com o Antigo Testamento, com Hebreus, e mesmo dentro do Apocalipse, nós já vimos também, né, esse altar, e representa a oração dos servos de Deus, no 6, 9 e 11, e se você observar, nos versos 12 e 17 do Apocalipse 6, nessa noite de estudo, você vai ver que ali está o resultado, a resposta da oração desses mártires. Então, olha que coisa linda. Então, está lá esse incenso, esse altar de ouro. O que tem ali? Ali são as orações do povo de Deus, os mártires, que vieram da grande tribulação. O texto está dizendo isso literalmente ali. Clamando a Deus por justiça. Por justiça. Por causa de um governo do mal, maligno, iníquo, do anticristo que persegue a igreja. Né? E a igreja fiel, os poucos que não se apostataram da fé, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, porque estavam cheios do Espírito Santo,
que tiveram coragem de não negar a Jesus, mesmo correndo risco de morte, não negaram, então foram martirizados e estão lá diante do Senhor e eles clamam a Deus aqui no Apocalipse capítulo 6, no verso 9 a 11, e o Senhor responde os versos 12 a 17. No 8, 3 e 6, meus irmãos, que nós passamos há algumas semanas atrás, 3, 4 quartas-feiras atrás, mostra novamente as orações dos santos subindo do altar ao trono de Deus. Está aí, ó, do 3 ao 6. Leia na tua Bíblia, nós já passamos por isso. Então, a oração. E o que eu tenho a ver com isso? Meu irmão, olha que coisa maravilhosa é a oração do povo de Deus. Que o texto sagrado está dizendo o seguinte, que sobe ao trono do Senhor. Sobe, e aí, no próprio Apocalipse capítulo 8, até o verso 6, o Senhor responde a oração, né? A oração, ela desce do trono de Deus, e aqui no caso do Apocalipse, desce em formato de juízo. Deus ouve a oração da igreja, e ele responde em juízo. Em juízo. Então está aqui o início aqui dessa sexta trombeta. Nós somos informados aqui no verso 13, que tem essa voz, dá uma olhadinha na tua Bíblia aí, a voz, e essa voz que vem dos 4 ângulos, né, das 4 pontas do altar de ouro. Nós vamos ver, meus irmãos, que é essa voz que vai desencadear, que vai soltar 4 anjos do juízo sobre os ímpios. Então é isso que irá acontecer. É o que está dizendo aqui na sexta trombeta. Portanto, meus queridos, nós temos que entender o seguinte, o que fica para nós? Que quando a igreja ora, viu, Belzinha? Quando a igreja ora, ela se une, Ramona, ela se une a Deus nos seus atos de justiça. Deus, ele é um Deus justo, sim ou não? Ele é um Deus justo. Quando você clama a Deus por justiça, você está se unindo ao Deus soberano, ao supremo juiz de toda a terra, e o Senhor lhe responde à oração dos seus servos. E isso fica para nós muito claro aqui no verso 13 do capítulo 9 aqui do Apocalipse. Dá uma olhada no verso 14, vamos continuar aqui, olha. Aí veio a voz, e a voz que estava vindo do altar disse ao anjo, né, que tocou ali a sexta trombeta. E o que ele diz? Abre aspas ali para aquela voz. A voz dizia o seguinte, olha que coisa terrível, gente. A voz diz assim, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Nós temos aqui, então, na visão das sextas trombetas, são 4 anjos maus que recebem essa ordem. E por que são anjos maus, pastor? Do que está falando? Porque os anjos estavam soltos ou estavam presos, gente? Vou perguntar de novo. Noite de estudo. Os 4 anjos estavam presos ou soltos? Presos. Então, isso sugere, olha só, não eram anjos bons, eram anjos maus, estavam acorrentados, eles estavam presos. Então, esses anjos maus, como demônios, eles são soltos, a voz vem, por que isso? Porque eles vão trazer a morte. E é coisa terrível. Porque será liberado a morte para 1/3 de todo mundo. De toda a face da terra. Eles vão receber essa missão de estartar, de apertar o botão, falando aqui simbolicamente, para que a morte seja conduzida a 1/3 da humanidade. Dê um detalhe aqui no verso 14. Tem um rio aqui. Você está vendo qual que é o nome do rio aí, gente? O rio Eufrates. Esse rio Eufrates, eu peguei e falei, mas o que esse rio Eufrates está fazendo aqui? É uma pergunta que você tem que fazer também, Alexandre. O que esse rio Eufrates está fazendo aqui? E aí você começa a vasculhar, fala, mas não é possível, tem um rio Eufrates. E a gente percebeu o seguinte, você entende que sempre quando na Bíblia aparece o termo do rio Eufrates, primeira coisa, aponta para limites. Limites, então são limites. Por exemplo, ali no Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates era o limite da terra prometida, que Deus deu para Abraão. Olha lá, está lá.
E você vai encontrar também esse mesmo intento em Deuteronômio, capítulo 1, no Josué, no capítulo 1 também. Então, traz, assim, o rio Eufrates sempre tem um significado muito importante. Quando você vê, né, em profecias, você vai encontrar também lá nos profetas, a menção do rio Eufrates tem alguma coisa ali por trás. Agora, olha só. O que mais importa para a gente é porque é o seguinte, os 4 anjos, eles estão ali à margem do rio Eufrates. E uma coisa que a gente percebe, e você vai pesquisar, é que é o seguinte, do rio Eufrates vinham sempre os maiores inimigos do povo de Deus, como a Síria, que invadiu o reino do norte, vem de lá do norte, vem do rio Eufrates. A Babilônia de Nabucodonosor vem lá do rio Eufrates para invadir Judá. E olha o texto que eu encontrei, gente, para compartilhar aqui sobre essa referência do rio Eufrates. Isaías capítulo 8, verso 7 diz assim, olha, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Quando eu acho isso, eu quero compartilhar com os meus, eu fico muito contente. Eu vibro, falo, oh Deus, obrigado. Olha só que texto maravilhoso que vem confirmar tudo que a gente está estudando. Porque o texto está dizendo o seguinte, o Senhor fará, é Ele quem faz, vir sobre eles as águas do Eufrates. Essas águas vêm fortes e impetuosas, mas não é do rio Eufrates que Deus está falando. Aí ele mesmo já revela o significado. Isto é, mantém para mim aí, por favor, o texto. Isto trata-se de quem mesmo? É disso que está falando. É referente ao rei da Assíria. Com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Olha aí, as muitas águas sendo comparadas ao império. Lembra que nós falamos esses dias atrás? Quando você vê lá as águas, os mares, nós falamos que, né, as águas é o mundo, montes são impérios. Então você tem mais um apontamento aí. Aqui no caso de Isaías, o Senhor mesmo, ele está se referindo à Síria, como as águas do Eufrates, que são águas fortes, águas impetuosas. Detalhe, João, o apóstolo do Senhor, ele é judeu, e o império que domina Israel no tempo de João, qual é o império mesmo, gente? Roma, são os romanos, certo? É Roma, os romanos. E aí, você vai procurar na história, diz os historiadores, novamente eu tenho que me apoiar em Flávio Joséfo, os historiadores dizem o seguinte, que o império, os exércitos romanos, eles, Neto, estacionavam ali na beira do Eufrates. Do Eufrates. Olha o que eu falei agora há pouco. Para o povo judeu, João é judeu, ele tem uma visão para o judeu. A consciência dos judeus, eles entendem o seguinte, que o mal sempre vem do norte e vem do Eufrates. Para o judeu comum, que não dominava o mapa como nós dominamos, porque você sabe que Roma está lá na Europa, lá no Mediterrâneo, mas para o judeuzinho comum, o cidadão de Israel, de onde vem? Vem do norte, vem do Eufrates. Os assírios vêm do Eufrates. Babilônia vem do rio Eufrates. Acho que tem um mapa, Rai. Põe para mim um mapa aí. Tem um mapa, para poder melhorar. Está lá, Jerusalém, base ali, capital de Israel. Olha onde está o rio Eufrates. Está lá. Da onde vem a Síria, da onde vem a Babilônia e da onde, né, ficavam ali acampados o exército romano. Acho que tem outro que aí mostra até aqui o espaço, tem, né, o quilômetro ali, olha lá, Israel de Eufrates, 568 quilômetros. Então você vem aí, tem todo um significado. Então olha lá, não dá para a gente jogar nada fora, viu? Então você está vendo o Eufrates lá, tem, o que é esse Eufrates? Tem alguma coisa ali, né? E o significado, que para nós é muito difícil, mas para quem recebe as 7 igrejas
as 7 igrejas do Apocalipse que recebem a carta do apóstolo João, eles entendem perfeitamente o que está acontecendo, e sobretudo os judeus, o povo de Israel. Verso 15, dá uma olhada agora no verso 15. Muito bem, soltou então os 4 anjos, os anjos foram soltos, e eles estavam preparados para aquele momento, gente, porque olha o que está dizendo o seguinte, eles estavam preparados para o que mesmo? Me ajudem aí na tua Bíblia. A hora, dia, mês e ano. Estava tudo preparado. E para matar a terça parte da humanidade. Veja, meus irmãos, essa praga, todo esse mal, o que os quatro anjos irão fazer, tem um tempo exato, momento exato, e isso diz o quê para os crentes em Jesus? Que até mesmo os anjos maus, irmão Osmar, só fazem aquilo que é determinado por Deus. Até os anjos maus só agem debaixo da permissão de Deus. Nada foge do controle, do domínio do nosso Deus. Esses anjos que irão aniquilar 1/3 da humanidade, eles fazem debaixo do poder do Senhor, estão totalmente debaixo do controle, completamente debaixo do controle de Deus, fazem parte do plano divino de julgamento de uma terra que não quer saber de Deus, que vira as costas para o Senhor, que se rebela contra Deus. Então, o tempo e todos os acontecimentos, meu irmão e minha irmã, abrindo aqui uma janelinha para nós, entenda, tudo está debaixo do domínio do Senhor. Tudo. Nós vivemos, nós recebemos as notícias, ficamos perplexos, ficamos assustados, falamos, nossa, a gente conversa numa mesa de café, e a gente comenta, olha quem fez não sei o quê, olha o presidente, olha o governador, o juiz, não sei quem. Blá, blá. A gente comenta mesmo, somos seres humanos. Mas, se você parar um pouquinho, parar para pensar e colocar os seus olhos na palavra de Deus, você vai entender o seguinte, tudo está debaixo do domínio do nosso Deus, tudo acontece de acordo com o propósito dele. Nós vimos na semana passada que, inclusive, até mesmo é ele quem dá autoridade para aquela estrela que cai, e a estrela ela vai abrir o poço do abismo que está lá na 5ª trombeta. É Deus quem faz isso, é ele quem ordena. Então, ele está no controle de tudo. Ele ouve a oração sua, a minha oração, e ele atende a oração dos seus santos, ele atende a oração do seu povo. É ele quem manda soltar esses 4 anjos que estão aqui. E é ele também quem dá a ordem, é ele quem determina o tempo exato da ação em que esses anjos vão agir, exterminando 1/3 de toda a terra. Então, esses anjos dos juízes aqui, do juízo, melhor dizendo, queridos, eles não agem por vontade própria. Eles não fazem aquilo que eles querem, do jeito que eles querem. Eles não são livres para fazerem tudo aquilo que eles querem fazer. Muito pelo contrário, eles estão debaixo, e louvado seja o Senhor por isso, da autoridade do nosso Deus. E o texto está dizendo aqui claramente para nós, os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que eliminasse 1/3 de toda a terra. Então, esses anjos foram soltos, a missão que eles tinham era matar 1/3 de toda a humanidade. Antes que alguém me pergunte, é uma coisa que eu me pergunto, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? A Bíblia não fala. Entendeu? É uma linguagem extremamente metafórica, simbólica. E uma coisa que nós temos que aprender, nós não podemos ir além daquilo que a Bíblia revela. Essa é uma regra, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas têm muitas imaginações, e tem alguns
que até fala, não, mas eu vi, eu recebi aqui uma visão, então tudo bem. Vamos respeitar, mas nós ficamos com aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então nós não podemos ir além daquilo que a palavra de Deus nos informa. Agora, esses 4 anjos que está falando aqui no texto, eles irão liderar esse exército que nós já lemos no início. É um exército de cavalos demoníacos. A gente pode tratar, pode pensar, podemos imaginar, Wilson, que pode se tratar de uma guerra. E parece que é isso mesmo, o mundo sempre está debaixo de guerra. Uma guerra avassaladora, né, que exterminará 1/3 da população mundial. Uma coisa que nós temos que perceber aqui é que a palavra do Senhor está falando que é 1/3 da humanidade, né, parte aqui da humanidade, mas eu preciso, como falar aqui para os irmãos, comentar, que não se trata, apesar de ser algo severo, assustador, aterrorizante, mas, meus irmãos, vamos nos lembrar o seguinte, não é o fim total, mas é uma ação de misericórdia de Deus. Essa 6ª trombeta, que é terrível, é uma ação de Deus comunicando ao mundo que Ele é Deus. E todo poder e todo domínio está em suas mãos. Então aqui, essa 6ª trombeta, apesar de ser um número gigante, 1/3 da humanidade, quanto que dá isso, Lê? Quanto? 2 bi. 2 bi? 2 bi mais um pouquinho, né? É isso aí. Então, um pouquinho mais. Bem pouquinho. Aí é o seguinte, mas veja, é uma multidão incontável. A gente fala, meu Deus amado, como pode ser um negócio desse? Mas ainda assim, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que a intenção aqui não é de destruir a raça humana, não é de aniquilar os homens, mas de dar um alerta claro do julgamento que ainda virá para os homens, as mulheres, seres humanos, que rejeitam a graça, que rejeitam o poder, que rejeitam a misericórdia do Criador. E esse julgamento, essa 6ª trombeta aqui, ela é direcionada a toda uma humanidade que é rebelde, porque nós temos que lembrar, e já vimos, inclusive, o Senhor mesmo falando, que não é destinada ao povo de Deus. A 5ª trombeta, lembra, ela traz sofrimento. A 6ª trombeta traz sofrimento, mas também traz morte. Caminhando aqui, o verso 16... fala o tamanho do exército. Qual que é o tamanho do exército da cavalaria aqui, gente? 20.000 vezes 10 milhares. E aí eu não vou nem perguntar, isso eu acho que eu não estou errado, são 200 milhões, é isso mesmo? 200 milhões? 200 milhões. É um exército demoníaco que vai ser solto. E João vê isso daqui, é assustador. E João, ele ouve, percebe aí, olha o finalzinho do verso 16. Ele diz assim, eu ouvi o seu número. Por quê? Eu acho que ele viu, mas não dá para contar. E ele ouve, o texto está dizendo. Interessante esses detalhes. Ele ouve aqui o número do exército. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Novamente a gente se apoiando aqui na palavra do Senhor. Olha o que diz o Salmo 68, verso 17. Vamos ler junto? Para que a gente não vamos aqui dar uma pescada de sono. Vamos acordar, olha lá. Salmo 68, 17. Vamos forte todo mundo? Os carros... Oh, aleluia! Meu Deus! O salmista não está nem ligado no Apocalipse, nem sabe, mas é o mesmo Espírito que está atuando no salmista, que atua também em João, e é isso aí. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Aqui no verso 16, gente, querida igreja, tá esse número gigantesco aqui, os 4 anjos que liberam esse exército, eles saem de cena. Reparem na tua Bíblia. Eles saem de cena, não aparecem mais. Agora quem vai assumir são essas forças demoníacas e, obviamente, gente, mais uma vez, nós temos que falar o seguinte, certamente esse número não é literal. Não é literal. Eu andei lendo, li,
E, inclusive, pastor Cristiano, vi lá vi 2 comentários falando o seguinte: olha, esses 200 milhões refere-se ao exército da China que vai marchar contra o mundo. Pode ser, mas a gente vai entrar nessa? A Bíblia está falando isso? Não fala. Tudo bem, a pessoa está olhando, está interpretando. É o exército da China, porque, né, eles têm lá mais de 1 bilhão de gente, né, de população, os cidadãos chineses, e o exército deles pode chegar a esse número, já que já não tem. Enfim, mas nós não avançamos aonde dá para avançar. A grande questão aqui, o que o texto quer trazer para nós, o sentido, é que é um exército de anjos incontáveis, e trata, sim, é um número simbólico que aponta para a devastação, a assolação, o terror que vai causar em todo o mundo nessa 6ª trombeta. Verso 17. Verso 17, João começa a descrever aquilo que ele viu agora. No verso 17, olha, na visão, ele começa a ver. Qual é o bicho que ele vê aí, meus irmãos? É o cavalo, né? Vê os cavalos e os seus cavaleiros. Está claro aqui para nós que não é um animal normal, não é uma criatura normal, porque é cavalo, está misturado com leão e serpente, né? Então você vê que não é normal, não é algo que a gente conheça. E os cavaleiros, eles têm lá uma couraça. A couraça deles, proteção aqui, é cor de fogo, de jacinto e também de enxofre. Então, é uma coisa que chama atenção aqui para a gente. Mas aí fala da cabeça dos cavalos. Cabeça de leão, e da boca é igual a couraça dos cavaleiros. Tá vendo aí? É fogo, fumaça e enxofre. Um ser totalmente distinto de qualquer outro ser que tenha aqui na Terra. Então, ele vai falando aqui no verso 17, repare aqui no verso 17, a cabeça é como de leão, a boca sai fogo, fumaça e enxofre. É uma cena aterrorizante que nós vemos no verso 17. De novo, obviamente, isso aqui não está tratando, não é um ser literal, não é uma figura literal. O sentido aqui é mostrar toda a maldade, toda a impiedade desses seres que irão marchar sobre a terra, a natureza desses seres de natureza feroz, né? Toda a maldade que eles trazem, com força, poder destrutivo, vem para aniquilar. E por que eu estou falando? A gente está falando aqui, não, olha, são como anjos demoníacos, são anjos do mal. Porque, gente, simplesmente, a couraça dos cavaleiros, o que tem na couraça dos cavaleiros, gente? Qual que é a cor lá? Fogo, jacinto e enxofre. A cabeça do cavalo é uma cabeça de leão. E o que sai da boca desses cavalos? Fogo, fumaça. Você acha que isso é ser celestial? Hã? Não. Fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre, da onde é isso aí? É do inferno. São seres demoníacos. Aí, no próprio Apocalipse, para a gente se basear, joga para mim os textos aí que a gente vê aí. Ó. Então, assim, ó, por que são anjos demoníacos? Primeiro, estavam presos. Nós já falamos agora há pouco. Estavam presos. Volto a insistir. Estavam presos. 2, saem da boca deles fumaça, fogo e enxofre. E quando você encontra, sobretudo, fogo e enxofre, está sempre ligado ao julgamento final, né? Então, é tormento, fogo e enxofre, o lago de fogo e enxofre, o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, fogo e enxofre são elementos que você encontra na revelação apocalíptica, sempre ligado ao inferno. Então, ao inferno, tá lá. Aí no verso 18, vem aqui para a gente reforçar essa informação, que por meio desses 3 flagelos, tá? A NAA traz isso com exatidão,
né? E aí ele fala, quais são os 3 flagelos? Fogo, fumaça e enxofre. Esses 3 flagelos saem da boca dos cavalos. Que coisa maldita. Sai da boca deles fogo, fumaça e enxofre e causa a morte, o extermínio de 1/3 da humanidade. Desaparece, serão aniquilados. Esses 3 flagelos apontam para toda a ferocidade, a hostilidade demoníaca, mas sobretudo por trás, isso é o juízo de Deus sobre uma terra, um mundo que não quer saber de Deus, e também é em resposta à oração dos santos. Não esqueça do altar, que nós já vimos lá, né? O altar, o incenso, que é a oração dos santos clamando por justiça, para que Deus estabeleça a sua justiça. Veja verso 19. Olha só que interessante. A força desses cavalos aqui, demoníacos, estava na boca e na cauda deles. É ali, na boca é onde saem essas pragas. Obviamente que o texto não explica, mas pode ser o poder da palavra, né? Sai da boca. Uma determinação, ordem de matar, ordem de aniquilar. Entendeu? Sai da boca de quem manda, de quem é vil, de quem não tem misericórdia, de quem não tem compaixão, e aniquila, e extermina, e fere como a cabeça de uma serpente que mata, que pica, a picada de uma serpente, machuca e mata. Tem todo um sentido, uma aplicação metafórica, um sentido, uma aplicação simbólica aqui, mas é esse poder destrutivo que estará sobre uma terra que não se importa, que não quer saber de Deus de forma alguma. Veja aqui, né, coisa estranha, a cauda parece serpente com cabeças. Aí faz uma conexão com a quinta trombeta. Você que está com a Bíblia aí. Lá na quinta trombeta, aqui são cavalos, que tem essa imagem, mas lá na quinta trombeta nós encontramos lá, quem eram? Gafanhotos, com seus ferrões, rosto de, né, parecia cavalos. Está muito conectado, está muito ligado, né? E eram seres humanos, diz a quinta trombeta. Nós trabalhamos isso na semana passada. E eram como seres humanos. E aí, meus irmãos, para a gente terminar aqui essa sexta trombeta, o que é o triste de tudo? O incrível de tudo é que depois de tamanha destruição, depois de tudo isso, veja aí na tua Bíblia, o resto da humanidade, os 2/3 que sobraram, mesmo depois de tanta morte, as pessoas não se arrependeram. Não se arrependeram. Essas pragas, meus irmãos, por mais terríveis que possam ser, têm um propósito maior. Qual é o propósito, pastor? Tem um propósito maior. Por mais que seja estranho para você, o propósito é da misericórdia. Qual é o objetivo da misericórdia? Qual é a finalidade? Para que haja arrependimento. É como o chicote de Deus chamando a atenção para que as pessoas reconheçam o Criador. Para que as pessoas tenham juízo. Para que as pessoas tenham consciência. Para que tenham temor de suas próprias almas. Para que as pessoas se arrependam. Então, apesar de toda essa morte, toda essa assolação, mas há uma intenção por trás. Há um objetivo por trás, levar as pessoas ao arrependimento antes que seja tarde demais. Já que
O mundo não ouviu a voz dos pastores, já que as pessoas não ouviram a voz dos missionários, dos profetas, da pregação da palavra de Deus. Deus vem para chacoalhar o mundo, para ver se acorda, se tira as pessoas da cegueira espiritual em que se encontram. Mas, infelizmente, diz aqui o verso 20, que elas não se arrependeram. Por isso, é que nós não podemos nutrir uma falsa expectativa. Você prega a palavra de Deus, nós temos que pregar, mas vou dizer uma coisa para os irmãos. É somente o Espírito Santo de Deus, Levi, que pode abrir o coração, uma mente. Não é a força da pregação de nenhuma pessoa, de nenhum homem. Pregação nenhuma tem poder de despertar alguém, de ressuscitar alguém da sua letargia espiritual, da sua morte espiritual. Se nenhuma coisa terrível como essa, um abalo como esse no mundo inteiro, desperta as pessoas a reconhecer Deus, imagina, um simples pregador. Mas nós temos que continuar pregando, porque é a ordem do Senhor. Para que as pessoas acordem, para que as pessoas sejam despertadas. A gente olha para a história e a gente vê que os seres humanos são obstinados no pecado. As pessoas são teimosas, as pessoas sempre desafiam a Deus. Elas preferem a sua vontade, o seu querer, são inclinadas ao pecado, são inclinadas à rebeldia. Acham que nada vai acontecer, que está tudo certo, é sempre assim. Mas aqui no Apocalipse, onde nós estamos aqui, no capítulo 9, aqui nesse verso 20, meus irmãos, assim como nós vemos em vários momentos da história, você que gosta um pouquinho de história, dá uma olhada na história. Você olha para a história humana e a gente percebe que Deus, Ele sempre permite o julgamento divino para que as pessoas voltem ao Criador, mas as pessoas continuam obstinadas no pecado. Tudo que acontece nesse mundo é um chacoalhão de Deus. E as pessoas não percebem que a rebeldia delas e seus corações as conduzem para o caos, para a maldição, para a morte eterna, para a desgraça. Eu acho que você concorda comigo, depois de uma manifestação como essa, de juízo de Deus, como nós estamos lendo aqui, 1/3 das pessoas sendo mortas, aniquiladas. Provavelmente, irmandal, é uma guerra mesmo. Acho que é isso, é uma guerra. Os homens lutando entre si. Depois de tanta desgraça, de tanta morte, a gente pode pensar, olha, aqueles que ficaram, aqueles que sobreviveram, vão se voltar ao Senhor arrependidos. Mas o texto está dizendo, Felipe, que não. As pessoas não querem saber de Deus. Surpreendentemente, não é isso que acontece. Depois desse flagelo todo aqui, elas continuam, diz o texto, o verso 20, dá uma olhada aí na sua Bíblia, elas não se arrependeram de suas obras, elas continuam adorando demônios, adorando ídolos, continuam idólatras acima de tudo, porque quando você vai no texto bíblico, naquele tempo as pessoas adoravam postes ídolos, imagens. Hoje os ídolos são outros. Mas por trás de tudo, as pessoas são idólatras de si mesmas. Adoram a si. E depois de tudo isso, o texto está dizendo aqui, é algo muito sombrio, elas continuam desobedecendo a Deus. É uma rebeldia, meus irmãos, demoníaca, que está instalada nos corações humanos. Elas continuam dessa forma. Talvez por isso que o fogo do inferno não se apaga. Porque lá no inferno não há arrependimento. Todos que vão para lá no inferno continuam rebeldes, contrárias a Deus. Ah, mas eu estou seguro, eu estou na igreja. Quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide de sua alma. Verso 21, para nós terminarmos, meus irmãos, olha só. Verso 21, ele confirma isso, que as pessoas, elas não se arrependem, permanecem na idolatria, continuam lá. Sabe que eu me lembro bem que Jesus falou?
Jesus fala que na sua segunda vinda será como nos dias de quem mesmo? De Noé. As pessoas estavam lá nas festas, casavam-se, davam-se em casamento, estavam lá vivendo, preocupadas com as suas coisas aqui, dessa terra, e não ouviam o alerta do Senhor. Não prestavam atenção, continuavam voltadas para si, envolvidas na idolatria, na imoralidade sexual. E é justamente isso que está dizendo aqui. Justamente isso que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso ali em Romanos capítulo 1, verso 18. Diz assim, que do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre o que mesmo, meus irmãos? Sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E se você ler capítulo 1 adiante, o apóstolo Paulo, está aí um bom exercício, se você não conhece Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhando, ele vai falando da natureza do coração humano, que é desobediente e enfim, envolvido com todo tipo de perversão, de injustiça. E o incrível é que os homens de bem calam-se. Olha para os dias de hoje. Tanta injustiça. Olha quanta imoralidade. É uma coisa absurda que tem acontecido. Alguns já disseram o seguinte, nós estamos passando, o nosso sarrafo está mais alto do que na época de Sodoma e Gomorra. E quantos homens de bem fazendo vista grossa, como se tudo fosse normal. A perversão, a impiedade tem se multiplicado. É justamente isso que tem acontecido. Bom, meus irmãos, então, olha só, depois do apóstolo João descrever aqui as 6 trombetas e as pragas que vêm com elas, a gente está esperando que ele termine agora falando de qual trombeta? Está faltando uma trombeta, né? A gente espera que ele vá falar da 7ª trombeta, mas em vez disso, quando nós entrarmos no capítulo 10, também ele vai falar de uma outra visão, de um anjo que desce do céu, e ele traz um pequeno livro, e João tem que comer esse livro, e a gente fica no suspense, porque você fica esperando assim, o que vai acontecer agora na 7ª trombeta? Mas não tem 7ª trombeta, a gente chega no capítulo 10, dá uma parada, né? Tem ali fica esse momento ali de suspense, tem essa parada, esse gap, esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta, e nós já vimos isso também quando nós trabalhamos os selos. O selo também. Paramos no 6º selo, deu lá um tempo, e depois terminamos o 7º selo lá. A 7ª trombeta será tocada no capítulo 11 apenas, a partir do verso 14. Então, meus irmãos, olha só, para a gente encerrar aqui, essa 6ª trombeta é a última oportunidade, coloque isso no seu coração, é a última advertência do Deus Criador aos habitantes da terra. Quando nós chegarmos na última trombeta, 7ª trombeta. E veja que já vem de uma grande advertência, que é a 6ª trombeta. Que aniquilou 1/3, né, de toda a humanidade. 1/3 dos homens foram destruídos. Mas quando chegar ali na 7ª trombeta, finalzinho dela, cuide do seu coração, porque será tarde demais. E é isso que nós vamos aprender. Não vai dar mais tempo, já era, não tem como. Quando chegarmos ali na 7ª trombeta, é a cena do juízo final e não haverá mais chance. E nós vamos ver isso a partir do capítulo de número 11. Queridos irmãos, crentes em Jesus, membros da Igreja Batista aqui do Estoril, nós temos que ter a maturidade de compreender o seguinte, que todas as coisas, as tragédias que desabam sobre a história humana, não é obra do acaso.
nem é fruto de desastres naturais. Vou repetir. Tudo que você ouve, as tragédias, não é fruto do acaso. E a gente entra nessa. Como seres humanos, a gente fala, olha só, olha o que a natureza está fazendo. Olha o que está acontecendo. Sim, mas tente olhar com as lentes do Apocalipse. Tente enxergar pelas lentes espirituais. Os grandes eventos desse mundo, meus irmãos, são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. As guerras, na fúria dos governantes, dos generais, essas coisas todas, que a gente fala, nossa, que homem maligno é esse? Olha só o que está acontecendo lá. Pois é, traz mesmo. É Deus tocando a sua trombeta. É Deus alertando. Uma humanidade que é corrupta, uma humanidade que não quer saber de Deus, a voltar para Deus. Disputas geográficas, disputas políticas, disputas econômicas. E a gente fica nesse campo dessas coisas aqui, essas disputas aí de dinheiro, por espaço de terra, são apenas nuvens da realidade divina. Deus está por trás de tudo. Ele sim é a força motriz de todas as coisas. É Deus que está movendo o sofrimento humano. O sofrimento da terra é um aviso de Deus para que a humanidade se arrependa. Para que a humanidade volte para Deus. Mas o texto está falando que não vai se arrepender. Veja um pouquinho, estude um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, gente, houve uma paralisia na terra toda. Os crentes da época falaram, agora é a volta do Senhor. Houve uma comoção mundial. Coisa aí dos nossos avós. Uma comoção mundial. Muitos se arrependeram. Quem conhecia minimamente a palavra de Deus, voltaram-se para o Senhor. Mas depois que passou aquele tempo da guerra, sabe o que aconteceu? As pessoas voltaram logo para o seu estilo de vida. E, pasmem, pioraram. Pioraram. Porque há uma inclinação ao pecado. Nós somos obstinados ao pecado. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Cristo em nossas vidas. Senão nenhum de nós estaríamos aqui. Por causa da graça do Senhor. Isso tanto é verdade. Eu termino aqui com os irmãos. Olha o que Deus diz em Amós. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha o que diz em Amós 4, 6 a 12. Vou ler devagar. A gente encerra. Atenção. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva. Atenção, presta atenção lá. Fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve, e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins, as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz no Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades. Como destruí Sodoma e Gomorra? Ficaram como um tição tirado do fogo.
E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda os castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. É Deus. É Deus. Por trás de tudo é Deus. E Ele mexe, balança a terra, segura a chuva, e tem guerra e mortes, para que as pessoas se voltem para Ele, clamem a Ele por misericórdia, pela graça. Mas as pessoas continuam. Ele mesmo diz aqui, declara o Senhor, vocês não quiseram me ouvir, vocês não se voltaram para mim. Assim é a sociedade do nosso tempo. Assim é a nossa civilização, meus irmãos. Assim estamos nos nossos dias, contra a qual se dirige a ira do Senhor e se aproxima. A ira do Cordeiro se aproxima. Benditos somos nós que temos a oportunidade de ouvir o alerta de Deus. Mas precisamos permitir que o Espírito Santo, e Ele faz isso, mova o nosso interior e a gente se arrependa e volte-se para o Senhor numa vida de santidade, numa vida de pureza, porque precisamos preparar para encontrar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai bendito, diante do teu trono, Pai, nós tememos e trememos. Sabemos que tu és um Deus poderoso, que tu és amor, que tu és graça, que o Senhor é misericórdia, mas o Senhor também é o justo juiz. E o Senhor está no domínio de tudo. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela nos faz enxergar. Tira-nos, Deus, da cegueira, da condição de pecado, da dormência da nossa alma. Tua palavra faz isso, Deus. Impede, Deus, que sejamos como aquelas virgens, Deus, tolas, loucas, brincando, Deus, com coisa séria. Teu Espírito faz isso, Pai. Teu Espírito nos faz com que voltemos ao Senhor, com que peçamos por perdão e deixamos, Deus, a nossa vida, Deus, de pecado, de lascívia, de imoralidades, porque o Senhor conhece o íntimo de cada um. Venha lavar-nos, Deus, com teu sangue agora, Pai. Venha selar-nos com teu Espírito. Deus, e quando chegar, Deus, o dia mau, que sejamos apegados ao Senhor. Que nada nem ninguém, Deus, possa nos tirar de tuas poderosas mãos. Porque somos Deus. Pertencemos ao Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ajuda todos os meus irmãos aqui, Senhor, os presentes, aqueles que estão em casa, a termos essa vida de compromisso contigo. E não deixa, Deus, que nada nem ninguém, Deus, possa nos amedrontar ao ponto de nós negarmos o teu nome. Por favor, Deus, que não sejamos, Deus, como os apóstatas, que negam o teu nome, Senhor, diante do medo. Oh, Deus, que possamos ter os nossos olhos presos na cruz do Calvário, na esperança da eternidade, que estaremos contigo para todo sempre, ó Deus Altíssimo. Trabalhe em nossas vidas, Espírito Santo de Deus, e nos ajuda a caminharmos aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.